Galáctica de Mundos. Eu acho isso muito importante, muito pertinente para esse momento. Deixa eu ver se está na tela aqui. Está na tela. Muito bem. Federação Galáctica dos Mundos. Declaração de missão. Então vamos entender como que funciona a Federação Galáctica de Mundos. Quanto tempo existe? Uma ótima pergunta. Você sabe quanto tempo existe a Federação Galáctica de Mundos? A Federação Galáctica de Mundos é relativamente nova. Ela tem apenas 100 mil anos que ela foi criada. Declaração de missão. Em Um Presente das Estrelas, isso, livro O Presente das Estrelas, da Helena Dallan, podemos ler que a Federação Galáctica de Mundos, criada para manter a paz e justiça nessa galáxia, a Federação Galáctica de Mundos tem no seu sistema estelar a principal tarefa de aumentar a conscientização dos terráqueos sobre a subversão de suas sociedades por outras espécies, notadamente o Império Sikaar, o coletivo Orion, Grey, os Maitra e os Kilitokurt, ajudando a identificar e explodir instituições corruptas e a manipulação das elites em ligação com esses inimigos. Então esta seria a missão da Federação Galáctica de Mundos. A Federação Galáctica de Mundos também trabalha na elevação da consciência humana e no desenvolvimento de estratégias contra tecnologias avançadas de controle da mente. Então, aliás, foi uma das atitudes principais da Federação Galáctica de Mundos, primeiras, foi destituir principalmente aquele mecanismo, aquele cubo negro que atuava em Saturno, que estava sob supervisão de Marduk, que é Lúcifer. Ele é o verdadeiro Lúcifer, que foi retratado nas religiões, aonde manipulava o comportamento, induzia o comportamento humano, e era retransmitido da Lua para a Terra. Então esse equipamento foi simplesmente extirpado, neutralizado. Anax Egaroth, o Egaroth, que faz parte do antigo Concílio dos Cinco, atual Conselho de Al-Nilan, porque agora é composto por 7 seres. Anax fala sobre a criação, aliás, o Conselho dos Cinco é citado múltiplas vezes no livro russo das raças alienígenas. O livro inteiro gira em torno do Conselho dos Cinco. Anax fala sobre a criação de 3 organizações após essas batalhas. Não apenas a Federação Galáctica de Mundos foi criada, mas também o Conselho dos 9, Conselho de Anilan, o antigo Conselho dos 5, e o Conselho de Andrômeda. E aqui está o símbolo do Conselho dos 5 e o Conselho de Andrômeda. Seria este símbolo aqui. Muito bem, que eu estou passando com o mouse. E antigo Conselho dos 5. E o Conselho de Andromedano. E seu principal objetivo era evitar que uma batalha tão horrenda que teria durado 600 mil anos. Então, antes da criação da Federação Galáctica de Mundos, o nosso universo, a nossa galáxia local, foi envolta de uma batalha. Ela sofreu uma batalha que perdurou durante 600 mil anos. E foi um verdadeiro terror, um verdadeiro caos na nossa galáxia. Acontecesse novamente. Então, a Federação Galáctica de Mundos, ela foi criada para evitar que uma batalha, uma guerra dessa magnitude pudesse voltar novamente. Então, a priori, o que inspirou a criação da Federação Galáctica de Mundos é evitar uma batalha, uma guerra que perdurasse tanto tempo, porque isso realmente foi avassalador, meus amigos. Uma depressão, foi algo horrendo. Imagine vocês uma guerra de 600 mil anos. Nós estamos numa batalha, a segunda confronto mundial foi de 1939 a 1945, foi horrível, 6 anos. Nós estamos em batalha também, estamos vivenciando, de fato, uma batalha híbrida que já perdura alguns anos, desde 2020, 2021, 2022, estamos já entrando no 4º ano e as pessoas já não dizem, a maioria diz que não aguenta mais. Agora imagine uma batalha, uma guerra de 600 mil anos, isso é super desgastante, para dizer o mínimo, isso realmente é para acabar. Não tem quem resista. Acontecesse novamente. Tudo isso teria acontecido há apenas 100 mil anos. Então, voltando, repetindo aqui, a Federação Galáctica de Mundos, ela foi criada para evitar uma batalha uma guerra dessa magnitude, que foi algo, assim, muito desgastante. Os primeiros anos da criação da Federação Galáctica de Mundos. Nos Semeadores, podemos ouvir sobre os primeiros dias da Federação Galáctica, um livro da Helena Dallan.
de Mundos, que é uma organização militar. Então, a priori, a Federação Galáctica de Mundos tem um viés militar. Há 100 mil anos, quando esses conflitos devastadores ocorreram na Terra, e nesse setor da galáxia, a jovem Federação Galáctica de Mundos, recém-criada, se envolveu. Se envolveu. Liderada na época pelos Pleiadianos, reuniu diversas organizações galácticas, alianças e confederações menores, numa estrutura maior e única. A fúria da batalha para manter os territórios fora do alcance dos Sicars causou enormes baixas. Muitas pessoas pagaram com as suas vidas. Pleiadianos foram ceifadas de muitos seres extraterrestres. E foi uma lição muito dolorosa para a jovem Federação Galáctica Pleiadiana. Eles decidiram redirecionar os objetivos da Federação para diferentes formas de defender a justiça na galáxia, relegando a guerra como última opção. E dá para entender, isso é perfeitamente compreensível. Depois de você vivenciar 600 mil anos de guerra interminável, consecutiva, ininterrupta, por certo, você vai renegar a guerra como sendo a última opção, nunca como a primeira opção. Isso, de fato, é traumatizante. Muito bem. Continuando. Apesar dessas intenções, acabaram numa batalha no planeta Maldek. Maldek fica aqui antes do o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Esses, na verdade, são os restos do planeta Maldek. Há cerca de 70, os detritos dessa explosão, da destruição de Maldek, há cerca de 72 mil anos atrás, contra membros da Aliança dos Seis, e já foi extinta, Sete, Nebo, Sicars e os Maitre, que teria levado à destruição completa do planeta. A Confederação Intergaláctica lutou então ao lado da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem. A organização da Federação Galáctica de Mundos, e você poderá conhecer a organização da Federação Galáctica de Mundos, aqui está uma cópia de sua infraestrutura. Informações mais detalhadas são fornecidas no webinar 11 da Helena Danan. Muito bem. Então, esse aqui é o símbolo, é o logotipo da Federação Galáctica de Mundos. Eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Acho que vai facilitar bastante. Aqui. Isso aqui, meus amigos, esse arco aqui representa o disco galáctico. Muito bem. Exatamente. Representa o disco galáctico. Fantástico. Todos esses pontinhos aqui, como vocês podem perceber, olha só esses pontinhos, são os quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrantes. Então, o nosso disco galáctico é dividido em 7 quadrantes. E a zona central, onde fica o Sol central. Espetacular. É isso que representa o símbolo da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem, o logotipo oficial da Federação Galáctica de Mundos.